Agora no Repórter MT você acompanha uma entrevista com o médico especialista em reprodução humana, José Cotec. E a gente vai falar sobre fertilidade, reprodução assistida e mitos relacionados ao ato de engravidar. Dr. Cotec, hoje os casais eles estão engravidando, né? Falo estão porque é uma ação conjunta. A mulher engravida com mais idade. Como que está essa relação? A idade gestacional de engravidar e o momento certo de engravidar. A questão social e a questão do mundo moderno afeta realmente os casais, afeta as mulheres principalmente. Há uma pressão da sociedade para que a mulher exerça a sua potencialidade no máximo, que ela trabalhe, que ela produza, que ela ganhe no mesmo patamar do homem. Então, do ponto de vista genético, quando você chegou a 18, 20 anos, você está no auge do período que você poderia engravidar. Até porque, doutor, nessa idade, a mulher está em plena saúde para engravidar. Algumas coisas, algumas doenças ou algumas situações do corpo dela podem aparecer com a idade, por isso dificultar alguém com 20 anos estar em plena capacidade e quando chegar aos seus 30 e poucos anos já não ter essa mesma, aparecerem coisas no organismo. Eu não tenho nada com 20, com 30 e pouco, puxa, agora eu tenho isso. Sim, o que acontece? O que era uma pontinha de doença, um começo de endometriose, por exemplo, aos 18 anos, ela tem um pouquinho de cólica, tinha um pontinho de endometriose. Se você pensar que você tem de 18 a 28, passaram 10 anos de evolução dessa doença. E se você pensar mais aos 34, passaram mais 6 anos. Então, você tem 16 anos de evolução de uma doença que era muito pequena e que pode tomar uma proporção que impeça o casal de engravidar. O que acontece é que quanto mais idade tem, por exemplo, uma mulher que com os 25 ela poderia ter engravidado, naturalmente em 70, 80, 90% das vezes, ela com 35 ela vai chegar a 70, 60%. Ela pode precisar de outros tratamentos. Então o casal pensa, sim, a medicina avançou, então vai ser mais fácil. Sim, pode ser mais fácil, mas pode exigir algum tipo de tratamento, por exemplo, a fertilização in vitro. Então o casal vai adiar, o casal que está adiando, ele não sabe, isso não é divulgado, então na inocência as pessoas falam, a medicina avançou muito, mas o corpo humano não. Então a medicina avança e na inocência as pessoas pensam, não, vai ser mais fácil. Mas o mais fácil é ter mais tratamentos disponíveis, não necessariamente ser menos trabalhoso para conseguir chegar à gravidez. E alguns casais se assustam quando eu falo, olha, você tem uma condição que precisa de fertilização in vitro. Fala, nossa, mas eu não imaginava que eu poderia precisar, nunca me passou pela cabeça. Mas o adiamento pode levar a isso. Doutor, além disso, quais são as causas de infertilidade, as mais frequentes, feminina, masculina? A endometriose é cada vez mais frequente. Se você considerar que a endometriose ela vai piorando com a idade, então o adiamento, que é um processo social que está acontecendo, não tem nenhuma dúvida, e isso é real, cada vez mais as mulheres vão ter endometriose. Isso é um processo que é irreversível e se você procurar bem e investigar mais, você vai achar endometriose em muitas mulheres. Se procurar, tem estatísticas, isso varia de grupo para grupo, que você pode ter até 50% das mulheres que não engravidam ter endometriose. Que eu acho muito, depende do grupo e da cidade que você pegar, mas acho que isso em lugares que tem uma pressão muito grande pode até acabar sendo uma realidade. E para os homens, a quantidade de espermatozoides vem baixando faz 100 anos. Tem estudos de 100 anos atrás dos Estados Unidos e eles vêm acompanhando sistematicamente, vendo que a quantidade de espermatozoides que os homens produzem vem caindo. Então, há 100 anos eles tinham muito mais espermatozoides, que hoje. As classificações do que é normal... Por que, doutor? Esse estudo apresenta o porquê? Não apresenta porquê. Eles acham que é um mundo moderno, que as condições do mundo moderno não são favoráveis para o homem produzir espermatozoides. Talvez contaminantes ambientais e outras coisas possam piorar a performance de produção de espermatozoides. Virilidade e fertilidade não tem a ver? Geralmente não tem a ver. A maior parte dos homens que não têm espermatozoides, eles têm produção hormonal muito boa e conseguem ser viris, conseguem ter relações normais,
ereção normal e tudo normal. Os homens tinham esse tabu, e isso ainda tem um pouco, mas está melhorando muito, de que se eu não consigo engravidar, eu não sou viril, eu não vou conseguir nem ter relações sexuais satisfatórias. Não é verdade. A maior parte das vezes... Mesma coisa a mulher, né? A mulher também. Ela tem libido, tem os hormônios tem libido normal e não tem engravidar. O emocional afeta na fertilidade, Dr. Kotek? O emocional afeta muito pouco. O emocional, nós já tínhamos um trabalho em São Paulo sobre isso aí. Durante a fertilização, nós usamos remédio para as pessoas ficarem mais calmas, mas a metade ficou mais calma realmente com os remédios, a outra metade estava ansiosa do mesmo jeito. No final, a taxa de gravidez foi a mesma, então não afetou o tratamento. Afeta no dia a dia, porque se você tiver um nível muito alto de ansiedade, por exemplo, pode afetar a secreção dos hormônios para o natural, para a gravidez natural. Para a gravidez assistida, não. Com fertilização in vitro, não afeta nada. Doutor, que hábito não seria legal para quem quer engravidar naturalmente? Alguns hábitos. Fumar, beber em excesso, estar muito acima do peso, comer comida que não seja mais natural. Então, quanto mais natural e mais equilibrado o corpo tiver, melhor. Isso é uma busca hoje que está na moda, você está equilibrado. O excesso de exercício não ajuda, mas um pouco de exercício pode ajudar a equilibrar o corpo. Mas em relação à fertilidade, existe algum alimento, comportamento, estilo de vida que pode ajudar na fertilidade, além da idade de homens e mulheres? Não, não tem um alimento em si. A alimentação mais natural é o melhor. Realmente não, tem muita gente que fala, eu vou comer abacaxi, eu vou comer inhame. Assim, eu acho que isso pode estar presente, mas nunca em excesso e sempre como parte de uma alimentação balanceada. O organismo precisa estar com melhor aporte de vitaminas e minerais, essas coisas não acima do peso, para ter uma melhor performance. Então, se você comer só inhame ou só abacaxi, não é isso que vai resolver. Se o resto da sua alimentação está desequilibrada. Comer muito carboidrato também acaba aumentando o peso, acaba inflamando o organismo. Então, essa é o da moda também, que é o excesso de carboidratos e de farinha inflama o intestino, inflama o organismo e dá fatores de inflamação. Também tem pesquisas sobre isso com infertilidade. Então, excesso de farinha de trigo também, e do glúten, pode inflamar mais e dificultar para engravidar. Dr. Kotek, em relação à posição na hora do sexo, tem alguma coisa a ver para menino ou menina, ou para realmente engravidar? Nossa, se eu transar, ter uma relação sexual, determinada posição, 100% de chance de engravidar minha esposa, minha namorada e dessa criança ser menino ou menina. Essa história de escolha de sexo por posição, por dia, isso é um mito, tem muita chance de dar certo, 50% de acerto. Então, eles vão continuar. Algumas premissas disso são reais. É o homem que define? É o homem que define. O espermatozoide que define. X ou Y. Ele que define se é masculino. E algumas premissas em relação ao sexo, que o feminino é mais resistente. Então, eles acham que isso pode ser transformado em uma possibilidade maior de engravidar ou não. Não tem estudos que embasem. Isso é um mito. Não tem um estudo firme que embase essas coisas. Eles tiram as premissas reais e tiram as conclusões que ainda pode ser que no futuro eu tenha que dizer que não era, mas até hoje a gente não tem estudos que embasem muito bem isso. E tem alguma posição que é 100% de gravidez? Não tem uma posição que seja melhor, mas o que se tem é que depois da relação a mulher tem que deitar. Não é para ela sair correndo e ir para o banheiro. Tomar banho. Não está suja, isso é uma coisa... Continuar deitada. Ninguém pensava isso. Continuar deitada de lado. Por quê? Se o espermatozoide não escorre, então você não perde. Então, continua deitado de lado, 1 a 2 horas. Quanto tempo ele leva? Então, 1 a 2 horas. Quanto tempo ele leva para fazer esse percurso? Ele tem que fazer em meia hora e aí ele começar a passar para dentro do muco. É onde ele está protegido. Então, no período ovulatório, a mulher tem um muco, ele passa nadando para dentro do muco. Aí ele sobe para dentro do útero. Aí ele fica protegido e ele pode viver quanto tempo ali naquele muco? Ele pode viver até 5 dias dentro do corpo da mulher, viável.
Então, ele estaciona em alguns períodos e ele pode ficar esperando a ovulação. A média é que até 48 horas o espermatozoide vai conseguir estar viável para fertilizar, mas tem estudos mostrando até 5 dias. Então, não tem um período que você diga, para quem não quer engravidar, que diga que é absolutamente seguro, talvez na menstruação. Então, e outra coisa muito importante, que hoje os casais, eles estão ocupados com muita coisa. Muitos casais, além da posição, de orientar a posição, olha, você fica deitadinha, dorme depois disso, não precisa se lavar, se não está suja, é uma coisa natural. Várias relações também ajudam? Uma relação, dali passa uma hora, outra relação? Não? Não? Diminui a quantidade de espermatozoides. Diminui a quantidade? Então, se o homem tem a relação de manhã, vai que ele é infiel, tem mais 5 amantes. Quando chegar a noite da esposa, ele tem menos chance de engravidar. Menos chance. Quanto mais relações seguidas, menos espermatozoides tem na próxima. Então pode chegar um momento que ele só ejacula sem espermatozoide? Ejacula com pouco. Não zero. Não zero, mas não pouco. Zero, mas pouco. O ideal é que seja dia sim, dia não, no período mais fértil. Porque aí deu as 48 horas que o espermatozoide sobrevive, então está coberto nesse período, e dia sim, dia não. O que eu oriento para os casais hoje, que estão começando a tentar, baixa um aplicativo no seu celular de controle de ovulação. O que eu já tive de casais que engravidaram só com a orientação do aplicativo, que eles não imaginavam, eles tinham muitos mitos em relação ao dia mais fértil, baixou o aplicativo, em poucos meses estão grávidos. Vitamina D. Vitamina D é a queridinha do momento. A vitamina D, cada pesquisa que se faz, se descobre um novo uso e uma nova vantagem de se ingerir a vitamina D. O fato é que a quantidade de sol que você precisaria tomar para manter a vitamina D não é compatível com o mundo moderno. As pessoas vão pensar, eu vou tomar sol então um pouco... Não é a realidade. Não é a realidade. Como tem toda a questão também da tomar? Discussão do câncer de pele, né? Como você vai tomar sol ao meio-dia aí, como os nossos antepassados iam almoçar em casa e voltavam a pé. Tomavam muito sol, tinha uma vitamina D ótima. Quem hoje não anda só de carro, fica em ambiente fechado o tempo inteiro. Não dá para tomar sol todo dia, não dá tempo. Então, e o risco de câncer de pele é real. As manchas na pele são reais. A Sociedade Americana de Dermatologia fala que você não deve tomar o sol, deve tomar os comprimidos. Faz a suplementação de vitamina D, porque o mundo moderno é esse. Não dá para ir contra. Então a gente aceita e faz a suplementação. Para isso tem que dosar a vitamina D. Não basta chegar não basta ficar na farmácia e falar, me dá aí vitamina D. Eu preciso saber realmente como está a vitamina D no meu organismo. Como está, e aí você faz a dosagem. Porque o excesso pode ser prejudicial? O excesso raramente é prejudicial. A vitamina D é uma vitamina bastante segura. Hoje ela é um coadjuvante em doenças autoimunes. E na infertilidade também é um coadjuvante importante. Hoje, a maior parte das minhas pacientes tem vitamina D baixa e a maior parte vai fazer suplementação. E ela ajuda a equilibrar o sistema imune das pessoas. Isso é importante. Doutor, quando a gente fala em reprodução assistida, quais são as tecnologias que temos? Como que é a reprodução assistida? Reprodução assistida é a reprodução que não é natural. Lógico, assistida é um nome. Eu dependo muito da natureza. Se a hoje, natureza essa gravação, nosso editor ainda brincou. Doutor, o senhor fica lá assistindo os casais? Então, assistida porque foi para o laboratório. Tudo que você fala de reprodução assistida é porque foi ao laboratório. Houve uma intervenção. Houve uma intervenção médica e laboratorial. Então, a fertilização in vitro é chamada de reprodução assistida. A inseminação, que é só colocar o sêmen dentro do corpo, inseminar, colocar o sêmen dentro, ela é considerada um método natural. Você preparou o sêmen em laboratório, colocou lá, mas a fertilização vai ocorrer dentro do corpo e depende da natureza. Naturalmente. Por isso, a inseminação, que depende totalmente da natureza, tem uma taxa de gravidez até 3 vezes menor do que da fertilização in vitro. Então, eu preciso ter uma boa indicação para os casais. Então, preciso investigar os casais antes, falar, olha, você se beneficia da inseminação, que é o método mais simples, mas para você ele vai funcionar.
esse casal não vai se beneficiar, então eu preciso, para o outro tipo de casal, eu preciso da fertilização in vitro, que é estimular os ovários, retirar os óvulos com anestesia, a anestesia super tranquila. Os óvulos vão para o laboratório, são fertilizados com o ICSI, que é uma injeção do espermatozoide dentro do óvulo, então garanto que ele entra dentro do óvulo, cultivo de 3 a 5 dias e devolvo para o útero da mulher os embriões resultantes. Geralmente é 2. Até 2 na maior parte das vezes. Até 36 anos eu só posso colocar no máximo 2 pré-embriões. Eles não são embriões, eles são pré-embriões, são conjuntos de células-tronco, não são bebês. Sim. Eles são pré-embriões, eles não são bebês, sem a mãe eles não são nada, então isso já é bem aceito hoje, em que eu não estou colocando bebês dentro do útero, eu estou colocando um conjuntinho de célula-tronco que tem o potencial de virar um bebê. Ah, sim, então se tenho lá um banco com vários óvulos, embriões, eu não, porque aí ficava muito essa questão, eu tenho um monte de bebês ali, não. Isso é imaginário, isso é imaginário, talvez a parte religiosa, sim, mas o imaginário. A ciência me mostra que eu tenho lá um pré-embrião com 8 células, eles têm 8 células. Se eu tirar uma e colocar uma substância, ele pode virar uma célula de fígado. Então não vai virar um bebê em laboratório, isso é impossível. Não tem tecnologia viável para isso em nenhum lugar do mundo. Então isso é impossível. Então o que eu tenho são conjunto de células-tronco, que elas podem ser congeladas, guardadas, armazenadas para uso posterior. Por quanto tempo, doutor? Não tem um prazo, tem gravidez com 20 anos de pré-embriões guardados. Então, muitas mulheres podem tirar o óvulo, o embrião, fazer e deixar guardado para daqui a 20 anos colocar, engravidar e gerar. Sim. Hoje, com uma possibilidade. É uma possibilidade com o limite de que a legislação brasileira permite que você faça tratamentos até 50 anos. Até 50 anos. E doutor, e quando colocado, né, a fertilização in vitro acontece, coloca dentro do corpo da mulher, qual a possibilidade, a probabilidade dela ter uma gestação com êxito ou não? Porque pode acontecer de ela colocar, porque vem para o organismo, e aí o organismo que vai reagir de acordo com o embrião recebido. Quando eu comecei, eu tenho 22 anos fazendo reprodução humana. Quando eu comecei, eu trabalhei com o Nakamura, que foi o primeiro médico que fez reprodução humana, reprodução assistida no Brasil, fez a primeira fertilização. Eu trabalhei com ele ainda, e assim, a taxa de gravidez naquela época máxima era 15%. A gente achava o máximo, era muito bom, mas 15% é quase a gravidez natural, é 15 a 17%. Então, hoje... 85% não tinha êxito. 85% não tinha êxito e a gente achava bom. Hoje eu tenho 60% no máximo por tentativa de êxito. 60% de em êxito? Pacientes abaixo de 30 anos. Nossa, alto. Então, a idade de novo. A idade. A idade. Não pressionando, mas a idade de novo. Em pacientes abaixo de 30 anos eu tenho 60%. Ou então vamos tirar óvulo e guardar. Vem as gestações. Mas esse é um ponto interessante. Vamos falar disso. Então, hoje, só que se eu pegar acima de 35 anos, eu já caio 10 a 15%. Então, eu vou ter 45, 50 nos melhores casos. Mas mesmo assim é um número considerável. É um número considerável. Mas se eu pensar assim, então eu vou adiar até os 40. Até os 40, eu vou perder metade disso. Então, eu vou ter no máximo 30. E com uma taxa de abortamento muito grande. Então, muitas engravidam e não vão adiante. Então, o que piora com a idade é engravida menos e aborta mais. Então, chegar a ter o bebê chorando em casa é mais difícil. Doutor, pode exigir mais tratamentos. Acompanho muitos grupos sobre fertilidade, porque eu tenho SAF, eu tive vários abortamentos, tenho uma filha de 18 anos, eu conto a minha história porque é interessante para quem assiste entender, né? Um personagem, eu tenho uma filha de 18 anos, depois tive vários abortamentos e o Dr. Kotek entendeu e me explicou o que acontecia comigo e, enfim, eu fiz um tratamento, não foi reprodução assistida, mas todo o acompanhamento e tenho um filho de 3 anos e meio. Só que entre a minha filha de 18 e o meu filho de 3 anos e meio, houve muita perda, muita dor, muita confusão, muito desconhecimento, falta de informação. Hoje também está mudando muito isso, as mulheres
Eu tenho a sensação, porque compartilhando com muitas amigas, esses grupos que eu participo em Face, em mídias sociais, muitas mulheres elas passam por vários abortamentos para então ter uma luz no fim do túnel e entender o que acontece, que doença ela tem, qual o problema que ela tem. Hoje está se mudando, a mulher tem um abortamento, já se incentiva, já instiga para que ela faça busque conhecer e descobrir o que lhe acontece. Por que tantos abortamentos para daí então descobrir o que se tem? O que se tinha é que mudaram algumas coisas na tecnologia dos exames, por exemplo. Eu não tinha muitos exames, então eu não tinha muito diagnóstico, então os estudos antigos falavam que você tinha que investigar acima de 3 perdas. Nossa. E hoje ninguém mais aceita que você tenha sofrimento de 3 perdas, e também nem todo mundo chegava a engravidar a 3ª vez, porque desistiam antes. E o que se viu nos novos estudos é que a maior parte o que você achava na 3ª perda já estava presente na 2ª. Então, por que não investigar antes? Da 1ª para a 2ª, a maior parte das pessoas que vão perder uma não vão perder de novo. Então, pode parecer injusto, mas você falar assim, olha, eu vou investigar todo mundo que teve uma perda, eu vou criar um problema para muitos casais, eles vão procurar, não vão achar, vão gastar com isso, tempo, dinheiro e psicológico, e depois não vão achar nada e não teriam nenhum problema. Desses, 1 a 2% vão perder novamente. É muito pouca gente. Então, as que perderam a 2ª vez, tem alguma coisa errada. Essas têm que ser investigadas logo, não esperar a 3ª perda, investigar, pelo menos uma investigação mais básica. A SAF, a síndrome de antifosfolípides, é uma condição que é uma condição mais grave, quando a pessoa já perdeu várias vezes. Eu não preciso esperar chegar ao diagnóstico de SAF, depois que a pessoa já tem N alterações, eu posso investigar um pouco antes e eu ter só anticorpos antifosfolípides positivos, que é um exame, e esses anticorpos eles podem ser investigados. Hoje eu tenho acesso a um laboratório que eu não tinha 11 anos atrás, e eu posso mandar investigar. E a mulher tem respostas, a mulher tem respostas, não fica perdida, uma desesperada. Das boas coisas na vida é ter resposta para suas perguntas. Então, as pessoas querem saber por quê. Por que eu não engravido? Por que eu perco? Então, hoje, em 85% das vezes, eu consigo dar uma resposta. Isso é satisfatório e isso é um alívio para os casais. Falar, eu sei que vai dar trabalho eu tratar, mas eu tenho uma resposta, eu estou tranquilo que eu estou no caminho certo. Então, doutor, está chegando no final da nossa entrevista, eu vou ter que convidá-lo para voltar mais vezes, mas só mais uma pergunta e a gente vai marcar de entrevistar, porque é muita coisa. Com a tecnologia hoje, é possível escolher o sexo do neném? Isso é permitido, não é permitido? Em relação a doenças, também é possível definir e escolher que tenhamos um bebê saudável? Sim, a mesma tecnologia que me permite escolher um bebê saudável me permite saber o sexo. Então eu posso usar essa tecnologia para escolher um bebê, para selecionar pré-embriões saudáveis. Eu posso transferir daí os embriões normais. Dá bastante trabalho, é uma tecnologia de laboratório. Uma síndrome Machado-Joseph, por exemplo, que Sim. chamou a atenção, o Guilherme Caran, e saiu a matéria, várias pessoas da família dele tinham essa doença. Então as pessoas muitas vezes ficam com medo quando olham para a sua árvore genealógica de doenças que podem continuar. Então é possível. E é permitido, é legal. É legal e é desejável que as pessoas que têm alguma doença na família procurem o geneticista ou procurem um especialista. A gente faz o diagnóstico e consegue selecionar embriões normais para colocar só embriões normais. É a mesma tecnologia que te permite selecionar embriões sem síndrome de Down, por exemplo. Dá trabalho, tem que fazer fertilização, tem que fazer a biópsia, tirar um pedacinho do embrião, mandar para exame e esperar com o embrião congelado sair o resultado do exame. Isso dá bastante trabalho, mas é uma coisa possível, tá? À nossa disposição tenho isso aqui. Hoje é globalizado, tudo que eu tenho, que tem disponível no mundo inteiro, tem Cuiabá. Saiu hoje, amanhã está disponível e eu posso
importar a máquina ou qualquer insumo e fazer aqui. Então a escolha do sexo ela é condicionada à doença. A doença, eu não posso então, falar, eu quero ter 3 meninos e 2... Não, isso não é permitido no Brasil. Há uma legislação que tem 2 proibições, de 2 legislações que me proíbem fazer seleção de sexo. Então, eu não posso selecionar o sexo só por condições sociais, porque o casal quer. Isso não posso, isso não é uma coisa viável no Brasil. Então, realmente eu acho que Deus manda o sexo que você precisa criar, é o que precisa te ensinar. Isso pode parecer fatalista em uma pessoa que é um cientista, mas eu acredito em Deus, acredito que Deus nos dá essas possibilidades de ajudar o casal, de ajudar as pessoas a ter filho e de encher de gente em Mato Grosso. E acho que a aceitação das pessoas, dos filhos que recebe, é importante. Assim, lógico que as pessoas têm já uma ideia pré-concebida, eu quero um filho homem, uma filha mulher, mas eu acho que a aceitação é melhor, porque isso acalma os ânimos, acalma o coração das pessoas. O amor é mais importante, o amor é mais importante para chegar nos filhos, e o amor te leva a fazer todos os tratamentos e toda essa busca para ter filhos, porque os filhos vão trazer alegria para a gente, são anjos na nossa vida, vão fazer nós melhores. Então, ter filho é uma experiência muito boa, nada contra quem não vai ter, eu acho que também é uma escolha, tem ótimas escolhas também nesse sentido, mas ter filhos faz as pessoas melhores, faz nós nos esforçarmos para dar o melhor de si, para ser um exemplo. Dr. Kotek, meu entrevistado de hoje no Repórter MT.